Bom pessoal, bom dia a todos. Então na aula passada a gente fez uma aplicação interessante da ideia de momento de polo magnético, né? E agora, primeira coisa, a gente pode generalizar a força que a gente obteve duas aulas atrás, né? Para força e torque para um caso de uma distribuição que seja uma superfície ou um volume, e aí a gente pode falar de uma coisa interessante que é a força entre duas espiras. Então vamos lá. Então, para uma distribuição em que você tenha correntes numa superfície, a gente vai ter um K vetor B e uma integral de superfície. Ou para um volume, né? Então a gente vai ter J vetor B integrado no volume. Essa é a força, né? E o torque fica R vetor J vetor B, R vetor força, né? Bom, agora a gente pode falar sobre um caso importante, que é o caso de duas espiras. Então vamos pensar num circuito formado por duas espiras. Quer dizer, dois circuitos, né? E aí a gente quer determinar a força que uma espira produz na outra e eventualmente a força que a outra produz na uma, né? Então a força, né, que é produzida em cima da espira 1, então 2 sobre 1, vai ser uma integração sobre essa espira 1 da corrente que passa na espira 1, elemento de comprimento na espira 1, só que aí o campo magnético que age em cima dela é produzido pela espira 2. O campo magnético da espira 2, né, a gente pode escrever a lei de Biot-Savart para ele. Então, na forma diferencial, o campo magnético dB2 envolve a corrente 2, elemento de comprimento do fio 2, numa certa posição R genérica, né, que é a posição do observador. A gente quer este campo nas posições da espira 1. Então a gente vai ter que a força de 2 em 1 vai ser
uma integral feita na espira 1 de I1 dl1 e 0 sobre 4π, integral feita em C2 e 2 dl2 R1 menos R2 R1 menos R2 ao cubo. Então, IDL vetor B. Daí aqui, 0, 4π I1 e I2 podem ser tirados para fora da integral. A gente fica com uma integral em C1, uma integral em C2. dl1 vetorial dl2 vetorial R1 menos R2 sobre R1 menos R2 módulo ao cubo. Aqui a gente tem um duplo produto vetorial. Aí a gente desenvolve isso em termos de produtos escalares. E aí, a gente vai ter o seguinte. Então, dl1 escalar R1 menos R2 que multiplica dl2 menos dl1 escalar dl2 que multiplica R1 menos R2. Então agora a gente pega isso e substitui na integral. Então, voltando lá, f da espira 2 sobre a 1 vai ser 0 e 1 e 2, 4π, integral C1, integral C2, dl1 escalar R1 menos R2, R1 menos R2 ao cubo, dl2 menos 0 e 1 e 2, 4π, integral C1, integral C2, R1 menos R2, R1 menos R2 ao cubo, dl1 escalar dl2. Daí agora tem que trabalhar com as integrais. A gente tem o seguinte. Pensando nas coordenadas R1, gradiente nas coordenadas R1 disso daqui é menos R1 menos R2, R1 menos R2 ao cubo. De modo que
isso daqui pode ser trocado por aquilo ali. Então a gente fica com isso daqui para a primeira, a segunda fica como está. Daí, próximo passo, usar uma propriedade para diferenciar o total de campos vetoriais. Aliás, diferenciar o total de funções escalares. Então, para uma função escalar qualquer f, né, df é o gradiente de f escalar dl. Portanto, gradiente de 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 escalar dl1 é uma diferencial de 1 sobre 1 sobre R1 menos R2. Opa, R2. Aqui então a gente está diferenciando em relação, já que aqui é um nabla em relação à coordenada 1, né? É um D1, digamos assim. Tá? Aí a gente usa isso na integral. Na primeira integral. Então essa integral aqui pode ser escrita, né, nessa forma aqui. Integral C2 de dl2 escalar a integral em C1 isso aqui. E aí isso é a integral em C2 de dl2 escalar integral da derivada da função é a função aplicada nos limites. E aí, como é uma integral fechada, né, essa função vai ser aplicada num ponto e aí você dá a volta toda na espira e volta para o mesmo ponto. Então, num ponto genérico aqui R10 até voltar nesse ponto genérico R10, de modo que vai dar, no fim das contas, zero. Essa aplicação aqui dá zero.
Então essa integral aqui, na verdade, some. Fica-se só com a outra. Então, F de 2 em 1, P, C2, isso aqui. É exatamente isso aqui. Então a força que a segunda espira faz na primeira, a gente obtém por meio de 97. E aí, seguindo essa mesma ideia, né, a gente pode achar a força da primeira espira em cima da segunda. Basicamente a mesma ideia, mesmo desenvolvimento, né? Só que agora a gente quer o campo da 1 em cima da posição da 2. Então a força de 1 sobre 2 vai ficar menos 0 e 1 e 2, 4π, integral em C2, integral em C1. Daí aqui vai aparecer R2 menos R1. E aí dL2 escalar dL1. E aí se a gente observa 97, 98, né? R1 menos R2 módulo é a mesma coisa que R2 menos R1 módulo. R1 menos R2 é menos R2 menos R1. Então, se a gente compara as duas coisas, a gente vê que a força de 1 em 2 e a força de 2 em 1, né, as duas forças são opostas. Né? Tem mesmo valor em módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. De modo que a gente tem aqui uma verificação da terceira lei de Newton. Então, pensando, né, nos circuitos formados por essas duas espiras, né, uma produz força na outra e a gente tem uma terceira lei de Newton aí sendo válida para essas duas forças. Tá? Bom, próximo passo, né, na próxima aula, a gente vai estender o resultado que a gente obteve para o caso de força e torque num campo magnético homogêneo para o caso mais geral, né, de um campo magnético não homogêneo. Tá? Então, próxima aula a gente fala sobre isso. Pessoal, então obrigado a todos. Curtiu, dá um joinha, comentários aqui embaixo e se inscreve no canal, né, para divulgar isso para mais pessoas. Obrigado a todos. Tchau!